que nós não temos absolutamente nada a temer, porque quem caminha com a verdade não tem medo de nada e de ninguém. Então pode haver qualquer tipo de investigação sobre qualquer coisa, que nós queremos isto, mostrar mais uma vez e sempre que nós fomos vítimas, alvos de uma ação terrorista, criminosa, orquestrada por centenas de pessoas que queriam dar um golpe de Estado contra o governo legitimamente eleito, e essas pessoas foram presas, outras pessoas têm sido presas, e vários estão já respondendo à ação penal do Supremo Tribunal Federal, portanto a lei está sendo cumprida. Em relação aos episódios em si, é claro que as investigações são comandadas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. O que o presidente Lula orientou e está sendo feito é que não há limites, não há fronteiras à investigação. Tanto é que, neste momento, 81 militares já foram ouvidos, e em face de autorização do Supremo obtida no mês de fevereiro. Então, nós tanto objetivamos que a Polícia Federal tenha independência técnica para investigar qualquer coisa, que quem pediu ao Supremo autorização para investigar os militares foi a Polícia Federal, o que mostra o compromisso com a investigação. E a Polícia Federal diligenciou junto ao Supremo, o Supremo autorizou, e a partir da autorização judicial, aquela decisão que autorizou a Polícia Federal a investigar militares, nós temos inquéritos relativos a civis e militares. Inclusive pessoas que aparecem em imagens já tinham, inclusive antes de qualquer imagem, sido ouvidas. Então, a diligência que a Polícia Federal tem empreendido nesses casos é a demonstração cabal de que o nosso governo tem compromisso com o esclarecimento de todos os fatos. Nós temos, nesse momento, por exemplo, uma decisão judicial sendo executada em um estado do país relativa a um agrupamento que se denominava antissemita e usava na sua identificação uma suástica. Então, normalmente o padrão é esse. São agrupamentos que se inspiram nessa reverberação do nazismo, que alguns chamam de neonazismo. Então, este é um caso concreto. Obviamente, os detalhes dependem do Poder Judiciário, mas são perfis, de um modo geral, que transitam por essa ideologia nazista ou neonazista. A Operação Escola Segura, a partir desse centro de comando e nesse trabalho em rede, para que nós possamos, de fato, além da dimensão de evitar ataques, prosseguir na investigação. Nós temos inquéritos em todo o país, das polícias civis, e nós temos inquérito na Polícia Federal. E esses inquéritos vão continuar para que nós possamos identificar os perpetradores de violência, aqueles que estão querendo produzir terrorismo psicológico ou físico contra as comunidades escolares e aplicar a lei, como nós temos aplicado. A orientação do presidente da República é essa, e é o que eu transmito às polícias e pedimos aos governadores e aos estados. Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou a escola, ameaçou a comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. E vamos continuar. Porque isso realmente não há possibilidade de nós convivermos com esse clima que alguns poucos querem criar em detrimento de 40 milhões de estudantes brasileiros. A união do governo federal sob a liderança do presidente Lula e a nossa preocupação em garantir a continuidade, mostrar os resultados e, com isso, estimular a que estados e municípios continuem a atuar em rede e mostrar a eficácia do monitoramento de redes sociais, que isto tem se revelado fundamental para a realização dessas diligências. Não fossem as informações colhidas via redes sociais, via internet, de modo geral, não seria possível colher esses números. Há outras decisões judiciais que estão, nesse momento, em andamento, relativas desde suspeitos ou propagadores de ameaças, assim como também há decisões judiciais sobre plataformas digitais. Nesse momento também em cumprimento. Exatamente porque a cada investigação você identifica aquelas pessoas que agem solitariamente e identifica também pessoas que, na verdade, pertencem a aglomerações humanas, pertencem a agrupamentos. E com isso nós vamos avançando nas investigações. Hoje é 20 de abril. É uma data em que nós estamos trabalhando muito fortemente, porque havia e há alguns anúncios, ameaças, como todos sabem. Nós vamos manter esse monitoramento no nível máximo ao longo de todo o dia e também nos dias subsequentes. Ou seja, estou comunicando às famílias, à sociedade, que o presidente Lula decidiu
que a Operação Escola Segura vai continuar. Nós lançamos como uma operação temporária, em face da emergência que se colocou após o dia 5, e nós vimos que, em razão desses números, é imperativa a continuidade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena as ações que se passam em razão de ameaças em redes sociais, ameaças físicas, fazemos as investigações e as diligências. O aparato de segurança de cada escola será e é gerenciado pela Secretaria de Educação de cada estado ou de cada município e pelas escolas privadas. Nós não faremos nenhuma ingerência quanto a isto. Ou seja, a decisão se haverá doravante, segurança armada, segurança desarmada em cada escola, é uma decisão de cada gestor escolar. Obrigado, senhor. Nós estamos, nesse momento, atuando na segurança pública e na inteligência. Então, o senhor pergunta, em face de uma determinada investigação, poderá haver atuação de inteligência dentro das escolas? Sim, claro. Mas em face das investigações concretas. Então, e isso tem ocorrido, mas em face de investigações. Você identifica o problema, desloca, comunica as polícias e elas realizam as operações de inteligência e de investigação, inclusive, se necessário, e tem daqui da colar concorrido, com a presença nas escolas. Agora, segurança ostensiva, segurança visível, esta é gerida por cada governador, cada prefeito, cada estabelecimento particular. A nossa dimensão é a dimensão da segurança pública, e é essa que vai continuar. A posição da liderança do governo foi comunicada ontem em plenário do Congresso e nós respeitamos qualquer que seja o encaminhamento do Poder Legislativo. Sempre disse isso e reitero, a CPI está no artigo 58 da Constituição Federal, é uma possibilidade que o Congresso use ou não, e quem trata disso são os líderes do governo na Câmara, no Senado, e pode ocorrer a CPI, como pode não ocorrer, uma decisão do Congresso Nacional. E o que eu posso afirmar ao senhor, em relação às redes sociais, nós temos uma decisão judicial relativa a esta plataforma Telegram, e essa decisão está em curso, em andamento. Nós não sabemos o desdobramento, porque é comandada pelo Poder Judiciário. Nós esperamos que ela seja atendida. Eu vou passar a doutora Estela, porque ela que tem feito essa interlocução com as plataformas, mas, de um modo geral, eu posso afirmar que há um intuito colaborativo muito maior do que havia há 10 dias atrás. E quero também, em nome do povo brasileiro, agradecer em razão disto. Nós temos, nesse momento, 812 solicitações de preservação para investigações ou remoção de conteúdos em plataformas. Então, nós tivemos também, nesse aspecto, uma elevação daqueles números da semana passada. São 812 solicitações feitas pelas autoridades policiais para preservação de conteúdo, a fim de aparelhar investigações policiais e também, claro, com remoção de conteúdos, dependendo da natureza.